Bom, pessoal, vamos continuar aquilo que a gente vem falando. Nós vamos continuar falando sobre alimentação. Eu sou Jorge Júlio Morato. Nós estamos na aula número 79 sobre fundamentos da acupuntura, tá? Todas essas aulas elas estão colocadas ali no Instagram. Você pode achar pelo @Jorge Júlio Morato. Tá legal? Então nós vamos falar hoje que a acupuntura ela considera que nós temos 5 elementos, assim como nós temos 5 elementos no universo. Só que esses 5 elementos, na verdade, não parece uma coisa tão estranha. Simplesmente são os nossos órgãos que mantêm a nossa saúde, tá? Que é o fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão e rim. Ele é desenhado dessa forma. Você tem o fígado, coração, baço, pâncreas, metal. E assim, são os 5 elementos e os 5 órgãos nossos. Tá bom? Então cada um tem um elemento aí. O elemento é a madeira, fogo, terra, metal, e aí tem o fígado relacionado à madeira, coração ao fogo, baço, pâncreas à terra, né? O metal, pulmão, e o rim é a água. Tá bom? Então assim, e aí ele é separado desse jeito. O coração, a rigor, ele está relacionado à mente. Tá? A terra é tudo que é do alimento. O rim é a água, mas ele representa o nosso sistema nervoso central, sua cabeça, seu cérebro e os ossos também. Tá? Então, cada, cada órgão ele compõe um sistema inteiro. E aí, para cada órgão, ele tem uma cor, um sabor e uma nota musical, que na verdade é o som, que ele representa o som. Eu falei lá atrás o começo da vida, nossa vida, ele está baseada no som e na cor principalmente, tá? Então você tem o fígado azedo e vermelho, o coração é o vermelho e amargo, certo? O baço pâncreas é o amarelo marrom e o doce. Aqui é que eu quero parar porque é a questão do doce. Então o nosso mais importante problema é o doce. Porque todo o baço, esse sistema, ele se refere à alimentação. Toda alimentação entra aqui. E tudo que se come, a rigor, é o doce. Tem sabor doce. Ele pode ser azedo, mas ele teria um sabor doce embutido. Tá bom? Então, assim, e esse órgão baço-pâncreas, ele vive em equilíbrio, né? De um lado, o órgão produz insulina, enzimas pancreáticos, e o próprio, ele o baço é um gânglio, né? Que ele representa a nossa imunidade. E do outro lado, você tem as energias que alimentam esse lado de cá. É o sabor doce, ele mesmo alimenta o baço. A reflexão, o modo de pensar, ele ajuda a fortalecer o baço. Isso é tirando o sedentarismo, você se movimentando, você melhora o seu órgão baço. Tá? Então ele faz o equilíbrio entre essas duas coisas. E aí o que acontece, vira e mexe, é o excesso do lado de cá. Você tem excesso de sabor doce, excesso de preocupação e muito sedentarismo. Isso aqui aumenta muito. À medida que isso aumenta demais, o órgão vai perdendo a sua função. Ele não consegue trabalhar direito, não consegue produzir a insulina direito, os enzimas pancreáticos ele tem dificuldade e a sua imunidade também cai. Tá? E aí, assim, do lado de cá, do baço pâncreas, as funções dele, por exemplo, ele tá relacionado à reflexão, à inteligência. Tá? Então a inteligência, a capacidade de memorizar as coisas é uma propriedade do baço e pâncreas. Só que quando você faz o excesso, todos aqueles excessos anteriores, ele vai para o mau funcionamento. Ele diminui a inteligência, fica mais cabeça dura, fica mais teimoso, não escuta o que você fala, tá? E dá outra função que é a digestão, são as enzimas, amilase, lipase, protease. Como você não produz isso direito, você vai ter má digestão. Então, a má digestão é por uma deficiência do órgão baço-pâncreas. E também o baço é um gânglio, é o nosso maior gânglio que nós temos no corpo,
ele ajuda a se proteger, por exemplo, das infecções, principalmente das vias aéreas do pulmão, então das doenças do pulmão. Quem nos protege mais é o baço, tá? E aí, assim, o baço pâncreas, também, assim, tudo, ele forma como uma assistência. Cada órgão, ele funciona como um sistema. E dentro do baço pâncreas, ele inclui a derme. A derme faz parte do baço pâncreas, da função do baço pâncreas, tá? Nele, na derme, nós temos o tecido conjuntivo. Lá temos vários tipos de tecido conjuntivo, mas dentro dele que eu vou realçar muito aqui é a questão do colágeno e da elastina. Isso tudo ele compõe quase que 30% do seu corpo, né? O colágeno e a elastina. Tá? E aí a gente tem uma coisa que você pode achar isso no Google, chamado glicação. Tá? O que a glicação faz? É um processo onde o excesso de açúcar, quando você come muito açúcar, muito carboidrato, tá? Ele se liga à proteína, principalmente o colágeno e a elastina, né? Esse tipo de proteína. Isso ele enrijece as fibras de sustentação, porque o tecido conjuntivo é uma fibra de sustentação, né? Aí ele aumenta, por exemplo, quando ele se aumenta muito, ele aumenta a inflamação. Ele endurece as artérias. Se a artéria perde a capacidade de elasticidade, que a elastina e o próprio colágeno ajudam, você vai ter pressão alta e o risco de ter um derrame, um AVC, acidente vascular cerebral. É uma coisa comum que todo mundo vira e mexe, que eu vejo hoje, uma pessoa com um pouco mais de idade, ele tem catarata. E a catarata vem de onde? Não sei, não sei, não sei. É o comprometimento do colágeno e da elastina que você tem no olho, tá? É por isso que aparece mais a catarata, tá? A glicação em colágeno e elastina, as principais consequências que a gente sabe, que todo mundo sabe, é diabetes. Isso todo mundo sabe. Come doce demais, vai ter diabetes, tá? Mas não é só doce. Lembra que eu falei na aula anterior? A farinha é feita de carboidrato. O carboidrato vira açúcar. Então, você falar que come isso, eu não como doce, mas come todo dia um pãozinho, um macarrão, uma macarronada, uma pizza, é igualzinho estar comendo doce, viu? Não pensa que é só comer o açúcar, não, hein? Tá bom? E aí ele endurece as artérias. Você vai ter pressão alta e risco de AVC, como eu já falei anteriormente. Mas tem uma coisa que eu queria realçar bem, é isso aqui, ó. No disco intervertebral, o disco ele funciona como um amortecedor. Esse amortecedor ele estica e aguenta o baque por causa do colágeno e da elastina. Certo? E aí você faz a glicação disso, ele fica duro. E aí a elastina, o disco intervertebral, ele fica fácil de romper, fácil de fazer a hérnia, fácil de fazer a protusão discal, tá? Que é o que mais tem, que a gente vê com muita frequência. E aí a gente fala, não, eu tenho hérnia, mas por que você tem? Bom, aí eu não sei. Não, é por causa disso, é colágeno e elastina. E esse colágeno e elastina vem por quê? Porque come muito carboidrato. Então, se você regular bem a quantidade desses tipos de alimento, você não deve ter a hérnia de disco, por exemplo, ou a protusão discal. Né? E lembra também que o próprio colágeno e elastina, ele que fabrica o líquido sinovial, viu? Tanto faz do ombro ou do joelho, que diminui lá o líquido sinovial e fica seco e começa a ter artrose. Certo? Isso tudo por causa do colágeno e elastina que fica comprometido por causa da alimentação. Tá bom? Então, isso era o recado que eu gostaria de dar hoje. Espero que vocês aproveitem bem isso. Tá bom? Muito obrigado e boa noite.